Existe um sem número de normas éticas que recomendadas e consagradas no Estatuto e que nem sempre são observadas pelos outros advogados, né? Quer dizer, você não cobrar valores que sejam muito pequenos para eliminar a concorrência, ou você, ao mesmo tempo, vender alguma coisa que você não possa conseguir realizar. Então, o reconhecimento, a postura ética do advogado, quer com os outros advogados, quer com o seu cliente, é fundamental, né? Um advogado ético é o primeiro passo para ser contratado. O segundo passo é ele ser um bom advogado. Eu acho que, como em todas as profissões, né, todas as áreas de atuação, tem, digamos assim, aqueles que agem de uma maneira mais, digamos, adequada, mais respeitosa, e aqueles que são mais ousados, digamos, né? A ética está relacionada a regras de convivência. Então, o que vai ser ética para um grupo pode não ser a mesma ética para outro, isso vai variar. O que não quer dizer que tenha necessariamente uma valoração moral, que a ética vai ser melhor, que vai ser pior do que aquela. Mas sim uma regra que vai ser observada e vai ser internalizada por todos que estão ali. No caso da advocacia, eu acho que tem uma agravante, que é o fato de que a advocacia, apesar de ser uma atividade remunerada, né, ela não é uma atividade eminentemente mercantil, né? Apesar de ser um ministério privado, o advogado exerce uma função pública, que é a de auxiliar na administração da justiça, né? Então, isso torna, por exemplo, a propaganda do trabalho advocatício algo impróprio, né? Pelo menos no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum o advogado fazer propaganda dos seus serviços e tal. I had a good job until my boss accused me of stealing. I better call Saul. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque! A primeira coisa é eu não julgar o meu cliente, a primeira coisa é eu olhá-lo como outro, como alguém que precisa da minha defesa e tem direito a essa defesa. Quem vai julgá-lo é o juiz. Muitos defensores fazem esse julgamento, né? E ao fazerem esse julgamento antes de atuar em favor dessa pessoa, essas pessoas elas ferem esse princípio ético e prejudicam o cliente. Porque se você vai defender um estuprador e se você não consegue olhar na cara dessa pessoa porque essa pessoa te confessou que ela de fato estuprou, né? Você simplesmente não vai conseguir fazer a defesa plena como é o seu dever ético de defesa plena, né? Defesa muito difícil. A gente é sempre questionado por isso. Como você pode defender esse monstro? Então, a pessoa que não consegue se livrar desse julgamento que ela fez, ela não vai conseguir ser uma boa defensora. Se a gente, desde o iluminismo, acredita que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não é a mulher do preso que a gente tem que revistar. A gente tem que revistar o preso quando ele volta para a cela, né? Porque se alguma coisa ilegal, ilícita é introduzida dentro do cárcere, o beneficiário daquilo é o preso. Eu não posso constranger a mulher do preso, né? O preso ele tem consequências pelo ato que ele está praticando, ainda que a gente não admita castigos corporais, etc. Algumas coisas são consequências da prática do ilícito, da prática do crime. Então, necessariamente, ele tem que obedecer determinadas regras que são mais estritas. E, nesse sentido, não seria razoável você ter o constrangimento cotidiano que a gente vê das
mães, filhas, filhos, irmãos, companheiras e companheiros que visitam o seu ente querido dentro do cárcere. Então, me parece que o descumprimento ético nessa área é um descumprimento que vai de cabo a rabo. Prezados senhores, venho aqui denunciar os abusos cometidos no presídio com as visitas na hora das revistas, principalmente com crianças e bebês que usam fralda. As DESIP pedem para as mães tirarem as fraldas e colocarem as mãos na vagina, abrindo assim as mesmas para olharem as crianças. Fazem o mesmo com as senhoras idosas, que ajoelham no chão com ânus para cima e abrem a vagina com suas mãos e dizem que é para ver o buraco da vagina. Humilham, falando que somos porcas, fedorentas e que todas fedem. Muitas mães e esposas têm medo de denunciar os abusos ali cometidos, com medo que seus filhos e seus maridos ali presos passem por reflexos. Por exemplo, irem para o chapão, que é um container de chapa de ferro, apanharem dos DESIPs e serem obrigados a assinarem a CTC, ficarem sem visita de castigo. Ainda há pouco eu visitei um regime de progressão, que é o regime de progressão aqui de Butantã, presídio com 1.200 mulheres, e elas não tinham um médico, nem todas tinham acesso mensal ao kit de higiene. Né? E nós levamos essa acusação ao secretário. Enquanto cidadão, eu me reuni com um grupo de pessoas, presidente da Comissão de Política Criminal da Ordem, nós fomos ao secretário de Assuntos Penitenciários, que candidamente disse que ele não poderia contratar um médico e forçar a trabalhar dentro do presídio, porque o salário era muito baixo e ninguém queria fazer o concurso. E eu disse de duas uma, ou você fecha o presídio ou você contrata um cubano. Né? E ele achou que eu estava brincando. Eu falei, não estou brincando. É melhor você ter um médico de família dentro do presídio que atenda 1.200 pessoas do que deixar as pessoas sofrendo barbaramente. Eu advogo, né, mas eu não conseguiria só advogar. Eu não conseguiria advogar, ir para o meu clube, ir num parque, fazer viagens e qualquer coisa que seja. Eu não conseguiria viver só assim, olhando só para o meu próprio umbigo. A advocacia, para mim, é um instrumento, é uma ferramenta para o meu ganha-pão, mas também, sem dúvida alguma, para a minha militância. Então, o conhecimento jurídico que eu consigo adquirir no meu estudo e tudo mais, eu uso para tentar tornar o mundo um lugar melhor, né? Ou, como diria o Paulo Freire, um lugar menos pior. Sensação de destruição, né? Você vai só destruindo. Porque do tempo que eu tô aqui não renova. Não renova, só vai abrindo, né? Só vai abrindo o buraco. Em relação ao meio ambiente, a gente procura fazer de um tudo dentro do que a lei exige. Quanto à CETESB, a exploração e tal, a gente procura fazer tudo dentro do que é exigido. Que é o que a gente procura fazer. Não dá para fazer, não, isso aqui não está correto. Tem um limite em leis e tal, isso aqui, então vamos cumprir isso aqui. Por quê? Porque aí é menos dor de cabeça, você trabalha tranquilo dentro daquilo que você faz, dentro do correto que é para fazer. Eu conheci esse daqui, não tinha essa rocha, era só plantação. O impacto é muito grande. É difícil falar, né? A destruição é muito grande. Eu não sei depois o que vai virar, né? Mas você só vai extraindo,
não recupera nada. Uma mineração é importante para mim, mas só na questão financeira mesmo. Por mim mesmo eu não estava aqui. Só estou aqui porque eu preciso trabalhar e a única coisa que surgiu na época para mim foi isso daqui.